Boa noite, irmãos. Mais uma vez, pela graça do Senhor, a gente está aqui. Então, antes de começar, nós vamos ler alguns trechos da palavra. Nós vamos abrir o livro do 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o homem o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois esse é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Capítulo 17, versículo 31. Ouvida as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e eu feri, e eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e eu feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. 2 Samuel, capítulo 5, versos 4 e 5. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre o Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Vamos mais uma vez orar.
Bondoso Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor possa nos falar aos corações, Pai. Venha nos ensinar por meio da Tua palavra. Nós queremos ser obedientes às Tuas palavras. Nós não somos dignos e capazes de falar as Tuas palavras, mas somente o Teu Espírito, Pai. Estamos aqui diante de Ti pedindo que Tu possas nos visitar e nos ungir com Teu Espírito. Também vem ungir o ouvido de cada um dos irmãos e irmãs que aqui estão, para que a Tua vontade se faça. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bom, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para falar dos princípios que o Senhor usa para restaurar o seu eterno propósito. Na primeira noite nós falamos sobre a graça. Nós vimos que o personagem que dá concretude para a graça é a Ruth. Ela, como mulher moabita, não poderia entrar na congregação de Israel, mas o Senhor não somente a fez entrar, como ela se uniu ao Boaz, para que a graça pudesse ser representada na vida dela. E dela gerou-se Obed, e que por sua vez Jessé, e de Jessé nós vimos que nasceu o rei Davi. Uma vez nós entendendo que tudo começa com a graça de Deus, graça é nos concedida de forma imerecida e universal para todos, e dessa graça, ao recebermos, nós entendemos que a partir desse momento, a gente não somente é grato ao Senhor, mas mais um passo e que nós queremos entender por que o Senhor nos deu essa graça. E muitas vezes nós não entendemos as circunstâncias que acontecem conosco, mas finalmente o nosso Senhor nos conduz a um estágio que nós perguntando para o Senhor, qual é a sua vontade de ter nos colocado nesse lugar? Então, esse encargo cada vez mais aumenta, até o ponto que a gente, em vez de pedir as coisas para nós colocarmos nossos anseios nossos diante do Senhor, nós começamos a entender que o Senhor também tem um propósito, Ele também tem um anseio. E nós começamos a nos preocupar com os negócios do Pai. A partir dali, nós começamos a orar segundo a vontade de Deus para a realização da vontade de Deus. Essa oração é o que nós chamamos oração do dor de parto. E o personagem que temos aqui é da Ana, que representa a oração do dor de parto. E por meio dessa oração, a Ana entendeu que ela tinha que pedir, naquele instante, um filho. Não filho dela, mas um filho para o Senhor. E o Senhor atendeu esse pedido, e o Senhor trouxe para Ana o Samuel. E Samuel era a pessoa da era. Como na linguagem de hoje, ele foi a pessoa da dobra, né? Dobra do tempo. Ele foi a pessoa que fez a passagem do livro de Juízes para o livro de Samuel. E se a gente pegar o último verso do livro de Juízes, que muitos de nós conhecemos, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Essa era a descrição
do tempo de Juízes. Veja, juiz... hoje, no Brasil, a gente entende muito de juiz, né? A gente sabe o que é primeira instância, segunda instância, STJ, STF, né? O papel do desembargador. Eu não sabia para que serve. Por que desembargador, né? Aí que comecei a entender, né? Porque todo mundo, depois que tem uma sentença, todo mundo entra com um embargo, né? Não tem... Todo mundo entra com embargo. Quem vai desembargar, nenhum desembargador, por isso que ele é da segunda instância. Fala, opa, agora entendi, né? Você vê que é uma cultura importante, né? Então, por isso que tem tanto desembargadores, por todo mundo com embargo de tudo quanto é tipo, né? Então, alguém vai ter que desembargar, né? Mas pior que eu não estou brincando, né? Quem explicou para mim foi um cara do direito mesmo, né? Juiz só entra quando tem confusão. Quando não tem confusão, né, a bola está rolando, né? Quando que entra o juiz? Quando tem confusão, né? Veja, tem um livro chamado Juízes. Em outras palavras, só tinha confusão naquela época. Finalmente, o próprio livro Juízes mostra. Todo mundo fazia o que achava mais reto. Por isso que as pessoas brigam. Duas pessoas brigam, não é porque um acha que tem razão, outro acha que não tem razão. Brigam porque os dois acham que tem razão. Cada um fazendo segundo o que acha mais reto, não dá certo. Samuel viveu exatamente nessa época em que passou os 300 e poucos anos de confusão. E nesse instante, a vontade de Deus deixou de ser feita. Por quê? Porque Israel, ao sair do Egito, o Senhor levou a uma terra que emana leite e mel. É apenas para que eles tivessem um lugar onde comesse bem, dormisse bem. Não, o Senhor tinha um propósito. E o primeiro propósito era que ele tomasse posse da terra. Como na primeira noite já tinha falado, eles não cumpriram esse mandamento completamente. Sim, tiraram alguns povos de lá, mas deixaram um resto de pessoas que não cumpriram. Você sabe, quando você, por exemplo, eu não sei se acontece com jovens, né? Quando seus pais chegam para você, vai lá, limpa a cozinha. A gente fala, tem chato limpar a cozinha, né? Aí você dá uma geral, deixa a panela de lado sem lavar, não sei o que, né? Diz, já fiz. Aí alguém olha lá. Ué? Deixei de alguma coisa sem fazer, né? Mas imediatamente qualquer pessoa entra nessa coisa e diz, não está arrumado. Não está arrumada, de jeito nenhum. Ou se limpa, ou se não limpa. Deixa pela metade, continua precisando limpar. E o que Israel fez? Sabe o que é? Daqui a pouco, aquela comida que está na panela endurece, fica mofado, fica uma confusão. Muitas vezes, a gente deixa as coisas pela metade. E aquilo começa a tomar conta de toda a cozinha. Aqueles filisteus começaram a tomar conta do Israel.
eles foram cativos dentro do seu próprio reino. Que não era bem reino, que nem chegou a ser reino. Era uma possessão que eles ficaram cativos deles mesmos, na terra deles. É muito engraçado, né? Você ser cativo dentro da sua própria terra, né? Mas era o que estava acontecendo. E o juiz tinha dupla função. Uma função era julgar mesmo. Outra função é servir de líder contra os filisteus. Meio fora da função, né? Mas era o que tinha. E ele fazia isso. Até que um momento, os juízes eram muito temporários, eles sempre tinham vários defeitos. Até o momento em que o Eli, aquele tempo, tinha os filhos que não estava fazendo as coisas corretas, e o povo, né, pediu que fosse... desculpe, o Samuel tinha 2 filhos que, de alguma forma, não estavam comportando adequadamente, e o povo chegou para Samuel e pediu: nós queremos um rei, como outras nações. Então, por que o povo queria um rei como todas as outras nações? Porque, de alguma forma, eles começaram a ter inveja dos outros povos. Parece que outros povos tinham um comando. Tinha alguém que dizia para ele o que fazer, o que não fazer, assim por diante. E eles pediram para Samuel: Samuel, você está ficando velho? Escolha alguém para ser nosso rei. Veja, Samuel era um bom juiz. Ele fez o povo voltar a Deus. Ele liderou o povo a vitórias. Só que agora está ficando mais velho. E o povo disse: nós não queremos mais esse modelo. Nós queremos um rei para nós. Samuel entristeceu-se e foi diante do Senhor, meio que reclamando: depois de tudo isso que eu fiz por eles, depois de todo esse meu labutar, eles não reconhecem e pedem um rei no meu lugar. Veja que também tem um componente aqui de meio ser ferido na sua função. Aí, no passo seguinte, ele esperou que Deus respondesse de uma maneira diferente para ele. Mas Deus falou: não, atende a eles. Escolha um rei para eles. Porque eles não rejeitaram a pessoa de Samuel. Veja, lemos na semana passada, ontem à noite, que o Samuel, nenhuma das suas palavras caiu em terra. Ele era verdadeiramente um profeta do Senhor. Ele falava o que Deus queria que ele falasse. Ou seja, ele era um mediador nesse instante entre Deus e os homens. Aquilo que ele falava era o que Deus queria transmitir ao povo. Só que as pessoas disseram: não, nós queremos um rei. Deus disse: eles não rejeitaram a você, Samuel. Eles rejeitaram a quem? A mim, a Deus. Você sabe, eles fizeram uma escolha, porque eles pediram um rei. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, porque Davi era rei, né? Então o problema não era ser rei, mas ele queria um rei. Aí o Samuel explicou para eles: sabe o que significa um rei? Vocês querem um rei igual outras nações? Esse rei
vai fazer vocês escravos. Ele vai tirar a propriedade de vocês, vai tomar as filhas de vocês, vai tomar os seus filhos para o que ele precisa, as suas propriedades. Ele vai querer construir as coisas com o seu esforço. Contou todos os prós e contras, quer dizer, quase tudo contra, né? Não tem quase nada pró, né? E o pessoal diz, é isso mesmo, é isso que nós queremos. Né? A gente não entende muito como é que a pessoa pode fazer uma escolha desse tipo. Você sabe, nós temos uma expectativa das más escolhas que nós fazemos, esperando que aquilo não aconteça. Engraçado, a gente tem um lado meio, né? É como se a gente quisesse mentir para si mesmo. Você sabe, quando a gente faz essas escolhas, quando o Senhor é misericordioso, Ele não nos concede, né? Mas quando o Senhor vê que nós precisamos de disciplina, Ele dá o que nós pedimos. Uma irmã que ajudou muito, irmão Watchman Nimes, Barbara, ela era uma pessoa com uma personalidade muito forte. Às vezes ela pedia certas coisas para Deus que ela intimamente sentia que não era bem aquilo, mas quando ela pedia, mas depois ela já fazia uma oração: Senhor, espera até eu mudar de ideia, não atenda minhas orações. Porque ela sabia que estava pedindo besteira, mas ela disse, eu pedi, mas não atenda, né? Deixa eu me arrepender primeiro. Você sabe, às vezes a gente é tão apressado, que Deus atenda logo, sabe? Muitas vezes quando Deus não quer nos atender, porque Ele é misericordioso. Ele sabe que vai fazer mal. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pedimos. E o Senhor atendeu. Você sabe, quando no 1 Samuel capítulo 9, é a passagem onde Samuel, ele foi lá, escolheu Saul. Você sabe que Saul não era, do ponto de vista humano, era uma boa escolha. Era uma pessoa, quer dizer, como líder, ele era um grande líder, né? No sentido estrito, todo mundo batia no ombro dele, era uma pessoa alta, bonita, provavelmente era um guerreiro forte. Como líder de uma nação, você precisa de um líder forte. De alguma forma, Samuel foi lá e ungiu Saul como o rei. No começo, nós vimos que Saul, o comportamento de Saul era uma pessoa bastante humilde. Diz, quem sou eu? Por que sou eu? Os primeiros comportamentos dele, se a gente lê, a gente vai perceber que ele não é uma má pessoa. Aparentemente, ele tinha algumas características que podíamos dizer, ele era um rei adequado para aquela época. Mas sabe qual é o problema? No momento que ele senta no trono, ele começa a ter, entre aspas, autoridade. Ele passa a subir, né, o orgulho, né, a arrogância. Ele se transforma em outro tipo de pessoa. Em várias ocasiões, ele errou muito. Você sabe, quando uma pessoa se torna rei, primeira coisa que ele
talvez no início, mas depois de um certo tempo ele começa a se maravilhar com a autoridade. Ele olha, puxa vida, eu falo para ele, vai. Ele foi. Bem, veio? Opa, que bom. Isso começa a entrar na pessoa. E depois de um certo tempo, no exercício, ele começa a achar, então também posso fazer isso. Começa a fazer, talvez outros continuem concordando. Até que um momento, ele ultrapassa as linhas. Para ir à luta, eles tinham costume naquele tempo de oferecer sacrifício, perguntar ao Senhor se deve ou não deve. De quem essa era a função? Do sacerdote, que era do Samuel. Está demorando? Chá comigo. Eu ofereço. Ele usurpa as funções que estão fora dele. Ele começa a ir além daquilo que lhe é permitido ou que é devido. Você já deve desconfiar, né, que hoje o assunto se chama autoridade. Esse é um assunto muito difícil. É um assunto que nós temos muito medo de falar, temos muito receio, por exatamente ser um assunto que controversa em vários sentidos, principalmente no meio cristão. A gente não sabe muito bem lidar com uma coisa chamada autoridade. Na verdade, o mundo não sabe lidar com isso. Eu diria, quem está no Brasil consegue ver, né, essas confusões todo dia nos jornais, né? Ninguém sabe quem é quem, né? Ninguém sabe quem eu sou, né? De quem você é, e assim, né? A gente vê o que está acontecendo. Por quê? Porque nós não temos uma clareza sobre o que é autoridade. E quem no início achava que sabia, depois de um certo tempo, se perdeu. E o Saul se tornou exatamente um tirano, como todos os reis da terra. Ao ponto o Senhor dizer, eu o rejeitei. Ele foi escolhido, foi ungido, porém, ele não foi digno da unção dele. É uma pena. Uma grande pena. Portanto, nós vemos dois tipos de autoridade. Um se chama autoridade celestial e outro, autoridade terrena. Na verdade, a Bíblia não se furta de explicar isso. Temos muitos exemplos para nos ensinar o que é autoridade. Veja, para que serve a revelação que nós falamos ontem? Revelação, na pessoa de Samuel, era para trazer em seguida a autoridade. Só que a primeira, entre aspas, autoridade que foi trazida foi a autoridade de Saul, que, resumindo, não deu certo, mas é um exemplo de autoridade. E o Senhor preferiu, nesse instante, trazer Davi, que representa a autoridade que o Senhor quer. Isso é importante, porque depois, quando o Senhor dá a revelação, o próximo passo é conduzir ao princípio de autoridade.
Então nós precisamos conhecer esse assunto. Nós não podemos nos esquivar disso. Porque o Senhor, Ele edifica por meio de autoridade. E nós vamos falar bastante sobre isso. Então vamos voltar na pessoa do Senhor Jesus. Lembremos que quando Jesus falava, as pessoas se admiravam dizendo: quem é Ele? Com que autoridade Ele falava? Era intrínseco no Senhor Jesus a autoridade que vem de dentro para fora. E os discípulos que acompanhavam também. Você sabe, eles deviam toda hora de boca aberta ouvindo o Senhor Jesus falando: nossa, que autoridade! Quanta autoridade! Ou seja, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles conseguiam ver um atributo da autoridade. Por um lado, eles admiravam, né? Por outro lado, eles nem compreendiam muito bem como é que funcionava. Por que o Senhor Jesus tinha essa autoridade? Dois dos discípulos mais chegados, olha, esse negócio deve ser bom, viu? Eu quero. Mas tinha vergonha de pedir para Jesus, né, sobre isso aí. Quando tinha dificuldade, né, o que ele fez, o que eles fizeram, né, a gente não está escrito exatamente isso, mas a gente supõe que seja isso. Mãe, vai lá falar com Jesus. Estritamente, a mãe deles era tia de Jesus, né? Então, aí Tiago e João estavam lá, olhando meio de longe. Aí isso tá, se quiser ler Mateus 20, né, Marcos 10, está registrado isso. Quando vier seu reino, permita que um sente à direita, outro à esquerda. Né? O ministro da Casa Civil, o ministro do Planejamento, está tudo reservado. Né? Você sabe, eles não sabiam nem o que era isso, sempre deram um cheque em branco para Jesus e assina. Jesus olhou: não vou assinar esse cheque em branco, não. Você sabe o que estão pedindo? Eles não muito. Vocês podem tomar cálice que eu hei de tomar e o batismo que eu tenho que tomar? Eles também não sabiam nada, diziam: podemos. Sem saber nem o que era. Nessa hora, eles concordam com tudo. Engraçado que logo depois, nessa passagem, outros 10 apóstolos ficaram todo mundo brigando com ele. Por quê? Por que outros brigaram com eles? Porque todos os 10 também queriam. Se ninguém quisesse, então fica para você, né? Todo mundo queria, né? Só não tiveram coragem, né? Ou não foram tão rápidos. Eles foram os mais rápidos, levaram a culpa, né? Mas colheram as consequências. Aí Jesus explica para eles. E eu vou ler esse trecho, fica em Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma ducha de água fria. Quem quer ser o maior? Primeiro, último. Quem quer ser servido, vai servir.
Primeiro ponto. Autoridade não é questão de cargo. A autoridade é uma questão de vida. O cálice e o batismo e a cruz. Vocês são capazes de carregar minha cruz. Naquele instante, talvez eu não tinha nem entendido isso. Talvez, certamente, não entenderia. Só pode ter autoridade quem não a deseja. A autoridade não é sua capacidade de mandar. A autoridade vem pela sua capacidade de obedecer. Não tem nada a ver com ordem. A autoridade não é ser uma pessoa para ser servido, mas ser uma pessoa para servir. Senão, você não entenderia o que é autoridade. Cristo foi exaltado acima de todos os principados e potestades pela obediência. Obediência de morte, morte de cruz. Enquanto a sua carnalidade estiver lá, você não pode receber autoridade, porque serás como Saul. Isso é muito complicado, porque não existe autoridade aqui na terra. Toda autoridade vem lá de cima. Tem um trecho muito conhecido, fica em Romanos, capítulo 13. Que diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Você sabe, nenhum de nós podemos ter autoridade. Nós representamos, em determinado momento, alguma autoridade concedida por Deus. O Senhor pode nos usar naquele momento e retirar. Nós estamos acostumados de achar que nós temos autoridade. Na verdade, nenhum de nós possuímos intrinsecamente autoridade. Ela é momentaneamente concedida para um determinado fim, quando a Deus aprouver. A nossa fraqueza está na hora do que? Você sabe, é altamente atrativo. Quando no mundo político, isso a gente vê claramente. As pessoas buscam poder, né? De poder governar, de poder manipular esse ou criar essa situação ou aquele. É uma coisa muito atraente aos homens. Nesse sentido, como se diz, né, o homem é um ser bastante político. A palavra política lida com poder. Ele gosta, está sob, né, acima dos outros. Mas a regra de Deus é exatamente ao contrário. Então nós
muitas vezes a gente deriva para terreno da autoridade, né, daqui da terra. Então, gostando muito de entender autoridades terrenas. Mas o que o Senhor quer que nós entendamos é a autoridade celestial. Por quê? Porque a autoridade é a manifestação da vida de Cristo. Esse é o ensino bíblico sobre a autoridade. Quando que a vida se manifesta? Quando nós agimos de acordo com o Espírito de Deus, de acordo com a ordenança do nosso Senhor. Quando nós conseguimos enxergá-lo como aquele que está reinando. Em Efésios, capítulo 5, verso 21, ele fala de um princípio. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo nos ensina aqui, não é para que nós aprendamos a mandar um aos outros, né? Pelo contrário, sujeitar uns aos outros. Ou seja, quando a vida de Cristo está madura em nós, quando nós temos a estatura de Cristo dentro de nós, quanto mais maduro nós somos, um dos sinais da nossa vida que nós aprendemos melhor como nós sujeitar uns aos outros. Esse é o sintoma da vida de Cristo. E sabe, quanto mais entendemos essa verdade, mais o Senhor nos concede a autoridade espiritual. Por isso que a autoridade espiritual é um mistério. Por isso que Jesus, quando fala, os discípulos olhavam para ele e disseram: que autoridade que ele tem. Nossa, que autoridade. Mas eu não sei de onde vem. Sabe de onde vem? Porque embora não tenha acontecido, mas o Senhor Jesus, naquele momento, já tinha tomado a decisão de morrer por você, por mim, de servir-nos até a morte. Por isso, intrinsecamente, as palavras dele já têm poder. É questão de vida. E isso era um mistério das pessoas. De onde vem tudo isso? Embora ele ainda não estivesse na cruz, mas dentro do seu coração, ele já estava com o espírito da cruz. E as pessoas enxergam isso. E quando você fala, as pessoas enxergam: puxa vida, que palavra mais doce. Que palavra que mais cativa. De onde vem isso? Inexplicável. Talvez para ele, mas para o Senhor não. O Senhor sabe. Eu cresci em você. Se o Senhor cresceu em nós, as nossas palavras têm aquela autoridade. Mas não a autoridade do homem que nos obriga. A autoridade de Cristo atrai. Por isso, e através dessa vida, que nós começamos a enxergar a verdadeira autoridade. Por isso, esse é o primeiro ponto da autoridade, né? Eu acho que tem um lado prático que a gente tem que falar. Porque quando a gente fala autoridade, também tem o outro lado. Um lado exerce a autoridade, mas tem outro lado que está sob a autoridade. Ninguém é só autoridade. Todo mundo
em um certo momento ele exerce, em outros momentos ele está sumiço. Eu não sei se vocês conseguem explicar para mim, né, o que é submissão. Submissão, um lado, o exercício de autoridade, outro é submissão, né? Submissão é uma questão espinhosa, né? O que é submissão? Como é que chama? Esse é uma pessoa passiva, né? Que o outro fala e faço tudo, não sei o quê. O que é submissão? Então, é um conceito que a gente tem que elaborar por causa que a gente está falando da autoridade. Então, outro lado, contraposição, tem submissão. Em chinês, né? Submissão é formado por duas palavras em chinês. Eu vou falar, né? Sanfu, né? Todo mundo entendeu, né? Essas duas palavras significam concordância e obediência. Então, para o chinês é mais fácil entender que submissão tem dois aspectos. Quando você está submisso, você concorda e você obedece. Tudo que vem de Deus, nós devemos estar 100% concordante e obediente. Mas às vezes a gente concorda, mas não obedece. Né? Às vezes a gente obedece, mas não concorda. A gente tem exemplos bíblicos. Né? Tem um profeta, né, que é o Jonas. Jonas mandaram ele, né, o Senhor queria que ele fosse lá para Nínive. Ele não queria, fugiu, não sei o quê, foi para outro lado, Deus fez naufragado, engolido por um grande... Todo mundo conhece a história, né? Aí ele foi lá, depois de muito má vontade, né, foi falar, proferiu a sentença. E aí depois que ele proferiu a sentença, ele ficou lá. Agora o Senhor vai mandar um terremoto, vai matar todo esse pessoal, mandar fogo, e toda a cidade se salva. Ele falou, oi? Pera um pouco. Sentou lá, emburrado. Ele fez o que tinha que fazer, mas não concordou com nada. Às vezes a gente obedece, mas não concorda. Você vê que um profeta pode não concordar, até que o Senhor tinha que dar uma lição para ele, né? Às vezes a gente concorda, mas não faz. Você sabe, nós somos muito lentos em obedecer. O Senhor fala uma coisa para nós. É verdade, tem razão. Vou dormir. Pera um pouco, você está falando de autoridade, por que está falando de submissão? Quem não sabe se submeter não entende de autoridade, nem pode exercer autoridade. Antes de exercer autoridade, a pessoa tem que aprender a se submeter. Só que não é fácil submeter. Por quê? Submeter a Deus é a coisa mais fácil que tem. Por quê? Você tem que concordar e tem que obedecer. Ouviram? Se Deus mandar, você concorde e obedeça, porque Ele sempre tem razão, tá? O problema são a autoridade constituída, que são pessoas. A autoridade constituída, ele pode dar uma ordem. A pergunta: você pode, por um lado, concordar e obedecer, ou só concordar
e não obedecer. Então vamos lá. Com Deus, concordância e obediência, ponto passado, né? Para os homens, por incrível que pareça, para a autoridade, primeira atitude é concordância. Fala, não, pera um pouco. Concordância não. Aliás, a primeira coisa que a gente tem é, eu vejo discussão, né, no meio da discussão, não concordo. Né? Mas por autoridade, primeira coisa, você concorda. Por que você tem que concordar? Porque é autoridade. Por incrível que pareça, a obediência é relativa. Eu vou explicar. Por exemplo, seus pais, quando falam alguma coisa para você, você tem que concordar. Veja, eu não estou dando alvará, né, para você fazer o que quiser, mas você pode não obedecer. Exemplo, seus pais chegam para você e dizem assim, vai lá e mata aquele cara. O que significa concordância? Concordância é atitude. Isso não quer dizer convencimento interno. Concordância é atitude. Você continua respeitoso com seus pais, porque são seus pais e autoridade sobre você. Você fala, querido pai, eu entendo o que você está mandando, mas não dá para obedecer, porque é contra a lei de Deus. Eu não vou fazer isso. Obediência é ação. Ação é relativa, mas respeito sempre. Respeito a autoridade sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz, todo o poder é constituído por Deus na terra. Você deve respeito, mas não necessariamente você vai ter que fazer aquilo que Deus condena. Você pode não agir de acordo com a ordem se ela for contra Deus. Isso, no dia de hoje, é sujeito a chuvas e trovoadas. Porque hoje nós perdemos noção do que é autoridade. Alguns irmãos perguntam, vocês são professores, né? Sim, eu dou aula. Hoje os alunos chegam na sala, o prof, né? É meio assim, né? Você sabe, eu fico olhando, bom, não vou corrigi-los, né? Mas, claro, eu não exijo que fale nada especial, né? Mas o problema é que deu para perceber que a geração atual não entende o conceito de autoridade porque ninguém ensinou para eles. Eles não têm isso nem dentro de casa. Quer dizer, desculpe, muitos não têm, né? Então, e quando a gente traz esse ensino, é um ensino muito complexo para o dia de hoje. Por isso que estou dizendo, esse estudo é espinhoso por conta disso. Porque a gente tem que resgatar o que Deus nos ensina. Isso requer realmente revelação. Por isso revelação vem antes. Nós precisamos receber a revelação de Deus sobre o que é autoridade. Porque senão a gente vai ter dificuldade. Porque não é apenas vamos dizer, um conceito mental. Mas tem que ser alguma coisa que tem que calar dentro da gente. Por isso que precisa de revelação. Se a gente lembrar daquela passagem, Atos 4, quando o Pedro e João estavam diante de autoridade constituída, o Pedro, no Atos 4, de 8 a 10, o Pedro, cheio de Espírito Santo, lhes disse,
autoridade do povo em Siões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo. Ele começa dizendo, ele reconhece a autoridade. Mas como ele termina, né, eu vou já dizendo, mas Pedro e João lhes respondendo, julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outro do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Vejam, por um lado, Pedro e João reconhecem a autoridade, mas também diz para eles, não vou obedecer. Esse é o exemplo que eu queria trazer para você. Mas eu recebo as consequências da minha desobediência. Essa disposição. Esses são os exemplos bíblicos para nós entendermos como a Bíblia nos descreve sobre a autoridade. Por isso a vida espiritual é muito delicada, né? Por quê? Porque temos o Espírito Santo dentro da gente. Ele, na verdade, fala com voz muito suave dentro da gente o que a gente deve ou não deve. E quando ele nos fala, nós temos que ser sensível o suficiente para agir de acordo com o que ele nos fala. E muitas vezes a gente não faz de acordo com como ele fala para a gente. Sabe, quando a gente não faz isso, nós machucamos o espírito. Por isso, nós temos que cuidar muito, com muito cuidado. É como se fosse uma flor que está aqui dentro. Nós não podemos ficar machucando. Ele nos fala delicadamente. O Senhor exerce a autoridade de uma maneira muito, muito delicada. Será que nós conseguimos ouvir essa voz? Por isso que essa autoridade é verdadeira. A autoridade nos fala, mas somos capazes de ouvir. Ele não usa vara de ferro nessa hora. Davi é a pessoa que retrata melhor sobre a autoridade. Se a gente quer estudar a personificação da autoridade, a gente tem que estudar a vida do Davi. Porque na Bíblia ele representa a autoridade. Daqui a pouco eu vou explicar por que ele representa a autoridade de maneira tão clara. A vida do Davi pode ser dividida em 3 estágios. O primeiro estágio, desse seu anonimato, do desconhecido Davi, até o momento da sua luta contra Golias. Esse é o primeiro estágio da vida dele. Segundo estágio, do Golias, né, quando ele se dá ao conhecer ao Israel, até ele no reinado de Lebrão, que é o período maior da história descrita aqui, né? E depois é de Hebrão até o fim, tá? Até Jerusalém. Então vamos lá. Agora nós entramos naqueles trechos que nós lemos, né, no início. Vamos começar. O Saul, nesse instante, o Deus já tinha o rejeitado e disse para Samuel, né, como a gente tinha lido, vai lá e unge um dos filhos do Jessé para ser rei, porque de lá eu escolhi. Tá? Aí vai lá Samuel, enche um chifre de óleo, entra na casa do Jessé. De certa forma, eu diria, bastante o que a gente chamaria, né, de low profile, né, sem fazer alarde, né,
chega lá e diz assim, imagina você, chega o profeta, o maior profeta daquela época, com óleo de unção, e diz assim, estou aqui para escolher o próximo rei de Israel. Né? Chega na sua casa. Né? Jessé, opa, né? Ele desfila os 7 filhos que ele tem. Né? Jessé, primeira coisa que Jessé faz, ele chama Eliabe e diz consigo, olha esse fala, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Sabe o que Jessé está fazendo? Ele estava escolhendo o ungido do Senhor, não Samuel. Eu sou o pai. Olha, quem conhece meus filhos sou eu. Esse aqui, ó. Ô Samuel, pode ungir descansado. Não tem outro melhor, é esse aqui. Aí o que Samuel disse? Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Certamente Eliabe era um cara grande, forte, bonito, não sei o quê. Se lembra alguém que era parecido com ele? O Saul. Né? O Samuel disse, dessa não caiu mais. Brincadeira, não é isso, né? Porque o Senhor não falou, né? Na mesma não caiu não. Né? Nessa aqui não. Próximo. Apresenta. Aí o que o Jessé faz? Ele pega primeiro o segundo ranking, terceiro do ranking. O Samuel diz, próximo. Quando acabou, ele disse, acabou? Acabou. Ah, lembrei. Gente, como é que o pai esquece de um filho? Ele nunca foi considerado dentro da família. Nem por ele, nem pelos seus irmãos. 7. Samuel disse, o Senhor não vê o exterior, vê o interior. Finalmente ele disse, não tem. O Senhor me mandou aqui, diz que o Senhor já escolheu. E não são nenhum desses aqui. Falei, tem um perdido lá, no mato. Vai lá no pasto, ele está lá, não sei o quê. Chama. Veio. E a palavra diz, então chamou, veio entrar, era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Quer dizer, primeiro, ele não tinha nada de ruim, viu? Mas por alguma razão, e quase na linguagem hoje, ele estava sofrendo bullying, né, na família. E ele estava deixado de lado. E o Senhor fala para Samuel. Essa é a qualidade. Samuel ouvia claramente a voz de Deus. Por isso é a representação da revelação. O Senhor disse, e este. Aleluia. O Senhor aponta. Esse. Por isso, muitas vezes, o Senhor escolhe certos servos fora da nossa expectativa. Que bom. Ainda bem que não somos nós que apontamos. Sempre apontamos errado. E o Senhor escolhe fora das nossas expectativas. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e de aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse primeiro passo.
Primeiro ponto. O Senhor, Ele é soberano para escolher quem Ele quer. Ele não usa o nosso medidor. Ele tem o dele. Ele não nos explica por quê. Por quê? Porque Ele é soberano. E a partir dali, imediatamente, Ele foi ungido diante de todos os seus irmãos, o quê? Portanto, a vida do Davi mudou totalmente, certo? Não. Se qualquer um de nós chega ao profeta do Senhor, derrama óleo sobre nossa cabeça e disse: serás o rei de Israel? Sei. Ele voltou para o pasto dele, ele nem ficou em casa, voltou para o pasto para cuidar de ovelha. E os irmãos não fizeram nada. E os irmãos provavelmente não reconheceram. Como é que eles sabem disso? Porque quando diante de Golias, quando ele foi para lá, o Eliabe, o que você está fazendo aqui? Ou seja, os irmãos nem assim acreditaram nele. Ele foi. E nesse período, ele foi treinado por Senhor. Nesse período, ele foi entender o que é a unção do Senhor. Nesse período, ele ficou escondido. Entre você ser apontado por Deus, receber a unção do Senhor, não quer dizer imediatamente você tem que sair fazendo as coisas. Ele sabia que o tempo não era chegado. Ele voltou para o lugar escondido, onde ninguém viu, ninguém soube o que ele está fazendo. E naquele período, o que ele fazia? Ele brincava de rasgar leão, rasgar urso, né? Sem ninguém saber. Aí dizia para a ovelhinha: ó, eu te salvei, tá? Olha, coitadinho dele aqui. Ele experimentou o que era Senhor com ele. Ele sabia disso. Ele sabia que ele estava sendo ungido, ele tinha essa unção do Senhor. Mas nunca reivindicou a sua unção. Quem realmente é ungido de Deus nunca reivindica a sua unção. Ele ficou esse tempo todo escondido, até que veio Golias afrontar Israel. Naquele tempo ele já estava com Saul, porque recomendaram alguém para tocar a harpa, para tocar música, né? Para Saul, quando o espírito maligno vinha atormentar, ele dedilhava, ele exorcizava aqueles demônios, e o Saul ficou bem. Saul gostava muito dele, fez dele o escudeiro. Aí quando ele disse assim, veja, para todos os efeitos, ele era o músico na casa do Saul. Quando veio o Golias, homem de 3 metros, ele disse: não, eu vou lutar contra o Golias. Ele olha assim: você? Ele disse: não, Saul, esse cara aí, ele é muito pior do que o urso que eu matei, leão, não sei o que eu rasguei com a mão, fichinha. Saul: ui? De novo? Aí que ele conta a sua experiência. Ninguém sabia dessa experiência dele, nem os irmãos dele. Bom, eu não vou contar a história como ele derrotou, mas
a autoridade do Senhor sempre tem o seu fundamento, está alicerçado numa vida escondida. Não existe autoridade que não tem vida escondida atrás. Todos que serviram ao Senhor tiveram essa vida. Moisés, mesmo tendo vivido todo o conhecimento do Egito, ele escondeu esse conhecimento durante 40 anos. Ele é a pessoa que mais conhece deserto, certamente, entre os filhos de Israel. E ele era capaz de guiá-los pelo deserto. Ele tinha uma vida escondida. Em algum momento o Senhor usa. O Paulo, ele depois de muito tempo, que teve uma experiência maravilhosa, isso está retratado em 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, foi arrebatado até terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E contou das coisas inefáveis de Deus. Veja uma experiência assim maravilhosa, extraordinária. Mas durante 14 anos, ele teve experiências, conheceu coisas que nenhum de nós conhecemos. Voltou e ficou quietinho lá, com essa revelação. Quando nós recebemos uma revelação assim dessa aqui, ô pessoal, vem cá, deixa eu contar para vocês. Nós não temos nenhuma reserva diante do Senhor. A reserva nos dá profundidade. A reserva é aquilo que você não vê, é que te sustenta. Não sei quantos de vocês são aqueles que pegam o carro, dirigem até reserva. Aí que vai por gasolina, né? Quando você está na reserva, está a perigo. Aliás, assim, cultura geral, né? Quem usa gasolina, álcool, fique sempre com o tanque cheio. Que tanque vazio, você gasta mais combustível, sabia, né? Quando o tanque está vazio, tem mais evaporação dentro do tanque, você perde gasolina. Quando está cheio, é mais econômico. Tem uma razão lógica por que não andar na reserva. Vida cristã, você tem que ter reserva. Você tem que se equipar muito mais do que aquilo que você vai usar. Sabe, eu não vou contar todos os outros, eu vou contar rapidamente. Por exemplo, né, eu não vou nem ler esses trechos. Quando o rei Ezequias quis viver pouco mais aqui na terra, pediu para o profeta Isaías que ele queria um tempo adicional. O Senhor concordou, teve um milagre, e aí o Senhor prometeu mais 15 anos. Sabe o que ele fez? Ele mostrou todos os tesouros do reino para o emissário da Babilônia. Isaías disse: você mostrou todo o seu tesouro, eles virão, tomarão todo. O Senhor quer que nós tenhamos tesouros reservados. Primeiro, você tem que ter esse tesouro. Segundo, não fica abrindo sem o Senhor te dizer. Portanto, esse primeiro período
da vida de Davi foi o período que ele acumulou o seu tesouro, a sua vida escondida. Isso permitiu ele ter uma reserva para exercício futuro. O segundo período, eu vou tentar avançar um pouco mais, mas se eu não terminar, os irmãos me perdoem, né? Eu prometo continuar amanhã, né? Eu acho a vida de Davi fundamental para a gente entender os princípios de Deus. Tá? Esse princípio eu acho que é um dos princípios mais fundamentais. Então, o segundo foi o teste que o Senhor fez na vida do Davi, que é o momento em que ele se tornou fugitivo. Esse é o segundo estágio. Foi do momento que ele derrotou Golias. E na passagem, ele derrotou e entrou de maneira triunfal, né, na volta. Né? Infelizmente, nesse momento, na empolgação, as irmãs, né, as mulheres, resolveram, alegremente cantando, alternadamente diziam. Eu fiquei pensando nesse trecho, o que quer dizer alternadamente? Provavelmente são dois grupos. Um grupo dizendo, Saul feriu os seus milhares. Aí outro grupo, porém Davi os seus 10 milhares. Não sei se consegue imaginar a cena. Esse grupo aqui fala juntos assim, Saul feriu os seus milhares. Aí esse grupo assim, porque tem mais gente aqui, né, dizendo, e o Davi os seus 10 milhares, né? Saul olhando para isso. Às vezes esse detalhe de alternadamente quer dizer realmente ele fez um contraste muito grande entre Saul e Davi. Para Saul, que já estava sendo atormentado por espírito maligno, era insuportável isso. Eu como rei aqui, tá bom. Eu né, ganhei dos milhares, 10 vezes mais que eu. Só falta tomar o meu trono, que ele desconfiava. O pior que o Davi sabia, que é substituí-lo. Imagina o tratamento que o Saul podia dar ao Davi. Primeira vez que tentou 2 vezes lançar, né, a sua lança, né, lançar a sua lança é ótimo, né? Jogar a sua lança, não conseguiu. Depois tentou matar de novo, aí até que o Davi disse, aqui não dá para ficar. Deixa eu dar no pé aqui. Daí em diante, ele passou muito maus bocados. Até que o momento que ele estava na caverna do Adulão, quando teve aquele episódio que o Saul praticamente esteve à mão dele, eu vou falar amanhã sobre isso, mas foi uma experiência dolorosa na vida dele. Como que a gente sabe sobre isso? Porque a partir desse momento, provavelmente, uma boa parte dos salmos foram escritos. E nós conseguimos entender o coração do Davi. Porque vários salmos descrevem ele sendo perseguidos. Ele sendo perseguidos. Ele e os seus agregados. Quem estava com ele? Quem estava no aperto, endividado, quer dizer, só, eu diria, não era um exército, não era um bando. Né? Quem não tinha para onde fugir, fugiu para Davi. Tinha uns 400 homens com ele.
de maneira nenhuma ele tem um exército para enfrentar Saul, que o perseguia de todo quanto é lugar. E ele era não somente perseguido pelo Saul, como era por os outros que estavam nas redondezas. Davi podia levantar os olhos para o Senhor e dizer: Senhor, você não me ungiu? Em nenhum instante ele reivindicou a sua unção. Ele sempre esteve submisso nas mãos do Senhor. Aqui nós entendemos o que é submissão. Por que submissão é condição básica para exercício da autoridade? Eu penso que aqui tem muito mais para a gente falar, mas realmente temos muita coisa para falar ainda do Davi, e amanhã temos sessão também não pequena, mas vou dar um jeito de terminar tudo, mas eu penso que esse vislumbre que nós temos até aqui é importante, porque eu gastei muito tempo no início, porque acho que o conceito de autoridade tem que ficar claro para nós. E depois nós vamos procurar tentar explicar sobre por que Davi representa essa autoridade, tá bom? Então, irmãos e irmãs, vocês me perdoem, né? Então, vamos encerrar por aqui, tá bom? Querido Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui estudando a Tua Palavra, de tentar descobrir todos os princípios que o Senhor quer nos dar para quando a Tua obra de restauração se estabeleça. Pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, prepare o coração de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, para que a Tua mensagem possa chegar até nós. Pai, obrigado pela vida desses irmãos que nos antecederam, que nos deixaram esses exemplos, Pai. E pedimos que o Senhor fale conosco e nos prepare. Te agradecemos por tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.